virar a chave, vamos voltar a falar do Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo tem pela frente o Bahia. O Botafogo viaja, joga fora de casa e enfrenta o Bahia, que na rodada passada venceu o Vasco da Gama por 3-0. Então nós temos aqui na tela o Vinick com as informações do Cruz Maltino, tem pela frente o Fluminense, e a Duda Eduarda Pessinati acompanhando o dia do Botafogo. Posso começar com a Eduarda, Calheiros? Posso? Deve. Então vamos lá. Bom dia, Fox, para você, Eduarda Pessinati. Seja bem-vinda ao Bom Dia Fox. Conta pra gente como é que tá o clima do Botafogo nesta manhã ensolarada de sexta-feira. Olá, Lívia, bom dia para você, bom dia, Fox. Pois é, manhã de muito sol aqui no campo anexo do estádio Newton Santos. O Botafogo treinando neste momento, mais uma atividade em preparação, como você disse, para enfrentar o Bahia neste domingo fora de casa. Será o primeiro jogo do time do técnico Jair Ventura após a eliminação no meio de semana na semifinal da Copa do Brasil diante do Flamengo. A atividade por aqui começou há cerca de meia hora. Os jogadores ainda estão encerrando a fase de aquecimento e depois disso a gente vai ter que deixar o campo, mas por enquanto a gente ainda pode observar a movimentação do Botafogo aqui no campo anexo. Agora vale destacar que 2 jogadores não participam da atividade, não vieram para campo. É o caso do Matheus Fernandes e do Guilherme. Os 2 sofreram pancadas no tornozelo na partida contra o Flamengo, estão, portanto, aos cuidados do departamento médico e serão reavaliados para saber se terão ou não condições de enfrentar o Bahia fora de casa neste domingo. Por outro lado, o técnico Jair Ventura volta a contar com o zagueiro e capitão Joel Carli e com o atacante Rodrigo Pimpão, os 2 que cumpriram suspensão na Copa do Brasil. Os reforços não inscritos na Copa do Brasil também reforçam o time agora, voltam ao time no Campeonato Brasileiro. É o caso do Arnaldo, do Brenner, do Marcos Vinícius e a exceção é Léo Valência. O jogador tomou o 3º cartão amarelo na derrota do time diante da Ponte Preta na última rodada, portanto cumpre suspensão. É o desfalque do técnico Jair Ventura. Amanhã pela manhã, no sábado, novamente aqui no campo anexo do estádio Newton Santos, o Botafogo volta a treinar e tirando os jogadores com problemas físicos, Jair Ventura não deve poupar ninguém para esta partida, até porque o próximo compromisso é pelo Campeonato Brasileiro, só lá no dia 10 de setembro, diante do Flamengo, mais uma vez. O Botafogo, vale lembrar, é o 10º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos, e o rival deste final de semana, o Bahia, está logo atrás, é o 12º, tem 26 pontos, e como a Lívia disse aí, vem de vitória por 3-0 diante do Vasco. É com vocês aí no estúdio. Legal, obrigado. Obrigado, Eduarda Pessinati. Impressionante, hein? Valência, por enquanto, não conseguiu deslanchar. Mal não chegou, conseguiu engrenar, né? já tá vai cumprir suspensão. A chance, né, que ele teria aí no Campeonato Brasileiro, já que está fora da Copa do Brasil. Flavinic tem informações também do Vasco, né? E traz agora aqui no Bom Dia Fox, Vasco e Fluminense, hein? Maracanã, com promoção de ingressos. Vai ter pressão lá, hein, Vinic? Bom dia, Calheiros. Bom dia a todos. Vai ter pressão, sim. O Vasco entra pressionado, né? O Vasco está só a uma posição acima da zona de rebaixamento, é o 16º colocado, está só a 2 pontos do São Paulo, que é o primeiro do Z4. O Vasco, então, corre um sério risco de entrar na zona de rebaixamento nessa rodada. Para evitar isso, tem que vencer o clássico contra o Fluminense. A gente está aqui nesse momento, no estacionamento aqui do estádio de São Januário, aguardando a liberação da imprensa para a apresentação do novo técnico do Vasco, Zé Ricardo, ex-treinador do Flamengo, que substitui o Milton Mendes, vai ser apresentado pela diretoria vascaína daqui a pouquinho. Olha, são quase 11h30, né? Está marcada para as 11h30 a apresentação dele. Daqui a pouquinho a gente entra e mostra aqui ao vivo no Bom Dia Fox, se não tiver atraso, a apresentação então do Zé Ricardo, que chega com essa missão de tirar o time dessa posição desconfortável, de levantar o Vasco na tabela de classificação e de acabar com uma sequência de 5 rodadas sem vitória do Vasco. Foi o que acabou culminando na demissão do Milton Mendes. Nesse momento, o time faz ali no campo, né? A gente não tem autorização para mostrar, não pode acompanhar, mas o time faz a última atividade antes do clássico. A equipe vai ter mudanças, tem um desfalque importante, desfalque sério. O Luiz Fabiano não treinou ontem, não treina hoje, não treinou quarta-feira, está com um problema no joelho, uma dor diferente que ele vem sentindo. Ele vai ser examinado nesta sexta-feira para saber a gravidade da lesão e pode até ter que operar, o que deixaria o atacante um tempo longe da equipe. A novidade no time titular é a volta do Nenê. Essa equipe vai ser comandada pelo Valdir Bigode, tá? O Zé Ricardo vai ser apresentado, ainda não comanda o time no clássico contra o Fluminense. O Valdir Bigode, ex-jogador do Vasco, ex-atacante, que já vinha sendo auxiliar do Milton Mendes, colocou o Nenê na equipe titular nesses treinamentos, voltando ao esquema do 4-2-3-1.
O Milton Mendes estava adotando o esquema com 3 zagueiros. Então ele tirou o Rafael Marques, manteve a dupla com o Breno e colocou o Wellington no meio de campo. Então é essa equipe modificada que vem com o Nenê no meio e no lugar do Luiz Fabiano no ataque. É bem provável que o Valdir Bigode coloque o Rios, o argentino Andrés Rios, para começar jogando, portanto, no lugar do Luiz Fabiano. Calheiros. Legal. Valeu, Vinick. Tá aí o Flávio Vinick com as informações do Vasco da Gama, Eduarda Pessinati atualizando o dia do Botafogo. PVC, vamos fazer esse ping-pong com esses dois times cariocas. O Vasco, 5 jogos sem vencer. Tem hoje a chegada do Zé Ricardo. A previsão é que aconteça 1h30 da tarde. Você acompanha aqui no Fox Sports. Nenê de volta ao time. E o Luiz Fabiano com a possibilidade de operar o joelho, já que vem sentindo dores. E o Botafogo, você pode falar pra gente também, o Calheiro citou o Léo Valência, que tá perdendo a chance de assumir o comando no ataque. E 4 jogos, 3 cartões, o homem chegou acelerado demais, né? São os 3 desfalques do Botafogo, Léo Valência, o Guilherme e o Matheus Fernandes. Embora Guilherme e Matheus Fernandes sejam dúvidas, não estão vetados ainda, mas como não treinaram, dificilmente vão pro jogo em Salvador. A situação do Vasco... O Vasco e o Botafogo tem situações exatamente opostas, né? O Vasco está 2 pontos acima do rebaixamento e 5 atrás da Libertadores. O Botafogo está 2 atrás da Libertadores e 5 acima do rebaixamento. Os dois têm condição de chegar à Libertadores, não é simples, mas podem chegar mais fácil o Botafogo. O Vasco tem o grande dilema dessa história do Zé Ricardo. Eu iria com o Zé Ricardo para o banco de reservas contra o Fluminense, porque a chance é do Zé Ricardo estrear com mais pressão ainda se o Vasco entrar no rebaixamento. Por exemplo, se o Vasco perde o clássico para o Fluminense e o São Paulo vence o Palmeiras, o Vasco fecha a rodada no rebaixamento. Aí o Zé Ricardo vai ter 2 semanas para trabalhar antes da estreia contra o Grêmio, mas com a pressão tenso, né? Mais tenso. E se ganha o jogo, renova o ânimo. Né? Enquanto isso, o Valdir Bigode montou um time com o retorno dos veteranos. Tirando o Luiz Fabiano, que está machucado, vai o Rios na frente, o Matheus Vital é o único que se mantém na equipe, dos meninos. O Nenê volta para a equipe. O Bruno Paulista está suspenso também pelo 3º cartão amarelo, não é que faça tanta falta assim, jogam Jean e o Wellington como volantes. Valdir, que para quem não se lembra como centroavante, era um belíssimo centroavante, não era refinado, mas um fazedor de gols, no Vasco que tinha outros tempos, né? Tricampeão carioca, com Valdir e Denner no ataque na campanha do Tri em 94. Valdir fez 15 gols contra o Fluminense. Nenhum time sofreu tantos gols de Valdir Bigode quanto o adversário desse sábado. Torcida do Vasco tem saudade do Valdir Bigode. Agora, você falou aí, você fez um exercício aí dessa possível troca no Z4, que pode acontecer, né? E é impressionante que a gente olha ali bem pertinho do Z4, o São Paulo tá lá dentro, o Vasco e o Atlético Mineiro flertando com essa situação. Olha, você já imaginou, Lívia, uma briga aí de 3 gigantes contra o rebaixamento? 3 times super tradicionais tentam se reencontrar nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, que começou fervendo. 3 times, 3 estados e com 3 torcidas apaixonadas. Essa trinca formada por Vasco, Atlético Mineiro e São Paulo tem muita história para contar. Mas no Brasileirão desse ano, estão à beira do precipício. Atlético Mineiro e Vasco já conhecem a dor da queda. No Galo, a má fase pegou todo mundo de surpresa. Elenco caro, recheado de craques e que começou o ano como um dos favoritos. Chegou a levar o título de campeão mineiro. Fez uma boa primeira fase na Libertadores, mas aí o trem saiu dos trilhos. É uma situação incômoda, realmente, né? Nos últimos 12 jogos a gente só teve 3 vitórias. Trocou de técnico, já se despediu da Liberta, eliminado também na Copa do Brasil. E no Brasileirão, apenas a 13ª posição. 3 pontos acima da zona do rebaixamento. E a gente precisa realmente pensar numa vitória contra a Ponte para manter o retrospecto bom que a gente tem jogando fora de casa. Jogar bem não está sendo suficiente. Na verdade, o Atlético ele está passando um momento como várias equipes do Brasil estão passando hoje. Não é só o Atlético, né?
Já no Cruz Maltino, as marcas da queda ainda são bem recentes. E o sinal de alerta já está ligado em 2017. É que nos últimos 5 jogos pelo Brasileirão, nada de vitória. 2 empates e 3 derrotas. O time despencou na tabela. Está em 16º lugar, apenas um pontinho na frente do São Paulo e do Z4. Essa mistura de fatores fez com que Milton Mendes fosse demitido. E a solução do Vasco foi buscar Zé Ricardo, que estava até outro dia no arquirrival Flamengo. Realmente nós estamos, em termos de tabela de pontuação, nós estamos numa situação que gera 30 mil especulações e etc. E o tricolor paulista? Em comum com os mineiros e os cariocas, a má fase e a troca de técnicos. Além disso, dos 3, o São Paulo é o que está em pior situação na tabela, dentro da zona de rebaixamento, acumulando muitos resultados ruins. E se você é supersticioso, tem mais essa aqui, ó. Os números da equipe de Dorival Júnior até a 21ª rodada são idênticos aos do Internacional no ano passado. 23 pontos com 6 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Mas detalhe, o Inter estava em 15º, fora da zona. E o final, a gente sabe qual foi, né? Será que o todo-poderoso do Morumbi vai amargar o primeiro rebaixamento de sua história? Eu espero que as coisas comecem a se acertar daqui para frente, que os jogadores também continuem respondendo. Que nós vamos nos salvar, nós vamos sair dessa situação e temos o segundo turno inteiro para reverter essa posição na tabela. Ah, e tem mais, hein? A distância do São Paulo, primeiro do Z4, para o Cruzeiro, o último do G6, é de apenas 7 pontos. Ou seja, nesse segundo turno, tudo pode acontecer. Uma sucessiva sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente. Meu foco sempre foi esse. Não muda o foco. Meu foco sempre foi ganhar. Meu foco foi sempre conseguir as melhores posições. Meu foco, se acontece ou não acontece, é outro assunto. É em cima disso que a gente tem que nos fortalecer como grupo, para que a gente possa, né, pensar em algo maior nessa competição. Atlético Mineiro, Vasco e São Paulo. Diz aí, quem vai se recuperar no Brasileirão? Ou quem vai disputar a segundona em 2018? Ou será que os 3 vão continuar assim, à beira do precipício? E ó, um puxando o outro, né? Bateu um vento. Um puxando o outro, meu amigo. Essa hora não tem amigo, não. Né? É salve quem puder. Sabe o que eu acho? Eu vou em contraponto disso tudo. Assim, o Atlético, quando demitiu o Roger, estava em 11º lugar. 11º lugar. Agora está em 13º. O Cruzeiro chegou a estar em 13º lugar. Estou colocando o Cruzeiro aqui porque é grande rival do Atlético. Perdeu o Campeonato Mineiro. Esteve em 13º lugar. Até semana passada estava em 9º lugar no campeonato. Hoje o Cruzeiro está em agosto. Trabalho de um ano do Mano. Em agosto, o Cruzeiro tem o mesmo técnico, a vaga na Libertadores, nesse momento que é 6º, e a final na Copa do Brasil. Não era o objetivo cumprido? O Atlético demitiu o técnico em 11º e está em 13º. Olha como às vezes isso passa batido, mas o Cruzeiro é o grande contraponto do futebol brasileiro desse ano. É verdade. Ele acredita no trabalho e ele chegou no ponto que ele planejou. Neste momento, ele pode perder a final da Copa do Brasil e ele pode terminar em 7º lugar no Brasileiro. Mas ele, sem trocar de técnico, quem foi que trocou de técnico que teve resultado? O São Paulo trocou de técnico e está em 17º. O Vasco trocou de técnico agora, mas só tinha trocado no começo do ano. O Cristóvão, pelo menos, está em 16º. O Atlético estava em 11º, trocou, câmara 13º. Verdade que às vezes dá certo. O Santos pegou o Levir em 12º lugar, em 10º lugar, e está em 2º, e está em 3º. Mas é legal essa análise. Agora, pensando agora, PVC, no segundo turno, se você pensar na missão mais difícil, a gente vai colocar o São Paulo porque está mais próximo do Z4. Mas acompanhando a realidade dos times, daqui a pouquinho nós vamos falar dos medalhões do Galo, um medalhão especial que não vem funcionando. O Vasco trocando de técnico e pro Eurico nada preocupa. E o São Paulo, que é um time grande que nunca caiu,
não consegue ali, tá sempre derrapando do Z4. Segundo turno, tá fácil para alguém, não tá fácil? Como que fica a balança? Caminhão na toleira, sempre a imagem que eu uso. O Fusquinha para tirar da toleira é mais fácil. Junta nós três aqui, a gente levanta o Fusquinha. Agora vai tirar o caminhão. A pressão vai aumentando. Agora, acho que o São Paulo foi quem cometeu a maior, como disse o Hernani... Sucessivas sucessões? Sucessivas sucessões. Ele cometeu o maior número de... Ele preencheu o maior número de itens, de bobagens que um time faz para cair. Porque ele trocou o elenco inteiro no meio da temporada. Então, ele tem Foi quem mais praticou o manual. Foi quem mais praticou o manual. ele tem um time que você olha no papel, ele é forte para escapar do rebaixamento. Mas é um time que está completamente tentando se estruturar. Sim. Saber qual é o estilo, por onde joga, onde a bola passa, onde ela vai terminar. Nessa rodada joga num palco onde nunca venceu, né? No Allianz Parque. São 4 jogos, 4 derrotas do São Paulo. A gente viu no começo do programa. E além disso, pode ter o Prato de volta. O Marcinho está de volta, mas não deve ser titular. O Dorival faz mistério com o time, mas o time é mais ou menos conhecido. Mas não é simples ganhar do Palmeiras na casa dele. Tanto que o São Paulo se prepara para passar 2 semanas na zona de rebaixamento. E semana que vem não tem rodada. Data FIFA. E a possibilidade é muito maior de fechar a rodada no rebaixamento. E o tempo é inimigo do... Exatamente, da razão. Assim, o São Paulo está se preparando para ganhar o jogo do Palmeiras, claro. Mas está sabendo que a chance de passar 2 semanas com uma pressão enorme por não sair do rebaixamento é muito maior essa chance do que de escapar nessa rodada. Vamos aguardar aí o que vai acontecer domingo, né? Lá no Allianz Parque, São Paulo nessa expectativa. E o Atlético, olha que o Atlético está começando a patinar também. Lá no primeiro turno, para quem não lembra, o Atlético sofreu demais para empatar com a Ponte Preta no Horto. A parada agora vai ser em Campinas, no Moisés Lucarelli. E aquela preocupação, né, que a gente acabou de falar com o rebaixamento, ainda continua incomodando o Galo. A de reencontrar o caminho das vitórias. Isso é preciso, né? Fundamental para sair dessa situação. E ontem, Adilson e Léo Silva falaram sobre essa situação que vive o Atlético. Trabalhar, muita conversa, né? Lembrar dos momentos que foram bons e que podem voltar e evoluir. Acho que a equipe não vem jogando tão mal, né? Os resultados aqui não acontecem dentro daquilo que a gente produz em campo, né? O fator disso é o segundo tempo contra o Fluminense e outros resultados também que influenciam nessa crise, né? O resultado não acontece, a vitória não acontece, não aparece e acaba criando esse clima. Mas é trabalhar, botar a cabeça no lugar, tá todo mundo juntinho, evoluir coletivamente, tecnicamente, para que a gente consiga dar um passo maior na tabela. Ele é muito minucioso ali, então como a gente vem conversando bastante, são pequenos ajustes que a gente tem que fazer. Muitas vezes são coisas simples que a gente já estava acostumado a fazer desde sempre, desde das categorias de base. E às vezes o momento não é tão bom, a gente acaba se dispersando um pouco, tentando acelerar as coisas. E então ele tem cobrado bastante isso às vezes, a simplicidade de uma movimentação, de um passe, que a gente possa progredir com mais qualidade e sabendo realmente o que a gente está fazendo. Tá aí, o nosso assunto agora é o Atlético Mineiro, que busca o reencontro com um Galo forte e vingador. Mas para que esse Galo forte e vingador volte a frequentar o Horto, esse cara aqui, o Robinho, ele também precisa se reencontrar com o futebol. Robinho tem 33 anos, na temporada de 2017 já jogou 37 partidas. Só que aí ele tá vivendo uma seca. Olha só, Calheiros, apenas 7 gols na temporada. Estamos falando do Robinho. E a seca dele tá lá, ó, 19 jogos sem balançar a rede. O rei da pedalada, né? O rei da pedalada que surgiu de forma espetacular, né, naquela decisão de Campeonato Brasileiro, Santos e Corinthians, ainda antes da era dos pontos corridos. Circulou pela Europa, rodou pela Europa em grandes clubes, em gigantes como Real Madrid e Milan. Retornou ao Brasil, muita identificação com o Santos. A gente esperava aí o Robinho fazendo história no Galo, mas pelo menos esse ano tá devendo o Robinho. 28 de maio, terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
O Atlético Mineiro recebia a Ponte Preta no Horto. Ainda na primeira etapa, Robinho abria o placar para o Galo. No final, o placar mostrou 2-2, mas a partida ficou marcada por outro motivo: a virada na fase do Rei das Pedaladas. Fevereiro de 2016, Robinho desembarcava em Belo Horizonte. Rapidamente se adaptou ao Atlético Mineiro. Foram 25 gols em 56 jogos. Terminou a temporada como o maior artilheiro no Brasil. No dia 24 de agosto de 2016, marcava o 14º gol, muito diferente do 24 de agosto deste ano. Atualmente é apenas opção no banco de Rogério Micali. Marcou 7 vezes em 2017. E para piorar, não balança as redes desde aquele duelo contra a Ponte Preta na terceira rodada. Já são 19 jogos de seca, o pior jejum na carreira. Eu não vejo essa indiferença no Robinho de forma nenhuma. Até pela história que o Robinho tem, né? O Robinho é um jogador que... Seleção brasileira, grandes títulos, Real Madrid... não tem como o Robinho ficar indiferente a uma situação que até nós mesmos, eu como líder, como o treinador, eu sei do potencial do Robinho, eu sei que aquilo que ele pode nos oferecer. A gente sabe também que quando ele estiver confortável, estiver bem, pela forma que ele treina, pela forma que ele se entrega no dia a dia, ele vai dar a resposta para a gente, porque ele sempre deu. O Robinho não esqueceu de jogar futebol. No próximo domingo, o Atlético volta a enfrentar a Macaca, agora em Campinas. E um turno depois, Robinho, mesmo sendo opção no banco de reservas, segue sonhando em pôr um ponto final no pior momento da carreira. Robinho, você tá buscando ali, tá tentando ouvir, a torcida tá esperando o seu gol para poder voltar a comemorar como nós vimos ali na imagem. Agora, PVC, chama muita atenção os números do Robinho. Você pensar no Robinho, no talento que ele tem, na agilidade, 7 gols na temporada. O elenco do Galo é riquíssimo, isso aí a gente não questiona. Mas não é um cara para estar no banco, né? Não era para estar no banco. Não era, na fase que tá, merece o banco. Ele não tá jogando bem, ele vai pro banco, natural. Justo. Agora, o curioso é que no ano passado ele viveu a melhor temporada dele. Foi artilheiro do Brasil no ano passado. Fez 25 gols. Porque você pode dizer, a idade chegou, então o futebol foi aos poucos desaparecendo. Mas não é, foi súbito, foi de repente. No ano passado a melhor temporada dele, nesse ano o pior índice da carreira com 19 jogos seguidos sem marcar. Acho que tem muito a ver com a característica da equipe, com o time que não conseguiu se montar. E que se montou com um técnico que pensava futebol, com mais marcação no campo de ataque, com mais pressão na saída de bola, e não deu liga com isso com o Fred e com o Robinho. O tempo foi passando, o jogo do primeiro turno, o Calheiros lembrava agora, o Roger contra a Ponte Preta, depois do jogo da Ponte, disse que era um time que precisava ter mais pegada na parte ofensiva e não tinha. Com isso foram saindo do time o Robinho, depois o Fred, e agora as duas maiores esperanças, os dois jogadores que descem por último do ônibus, que era a expressão que o Alexandre Calil usava, os dois estão no banco de reservas. O Fred nesse jogo está suspenso, né? Agora, PVC, uma situação aqui que eu tenho reparado, porque a gente está vendo que a pressão só aumenta lá em Belo Horizonte para cima do Atlético, em função dos resultados e também em função pela produção do time em campo. Agora, não está havendo aí uma conta muito grande para o Fred e para o Robinho pagar? Na sua avaliação? Porque a impressão que passa é que essa imagem desses dois medalhões do banco de reserva possa ser a solução de todos os problemas do Atlético. E não é bem assim também, né? Não é, mas ele tem que achar um jeito de o time jogar. Se o time vai jogar melhor sem o Robinho, sem o Fred, vai jogar melhor com o Rafael Moura, eu acho mais difícil jogar sem o Fred do que sem o Robinho. Perfeito. Porque você tem o Casares que dá velocidade, que tem o drible, e ficou claro que os três juntos não estavam dando liga. O Atlético teve um bom momento na temporada só, que foi o final da fase de grupos. O Atlético foi o melhor time da fase de grupos, mas o final da fase de grupos foi bom, que coincidiu com os dois jogos contra o Cruzeiro na final do Mineiro e o primeiro jogo do Brasileiro contra o Flamengo.
naquela sequência de Era o 5 Roger jogos, era o Roger ainda, e era um time que jogava com Elias, Carioca, que foi embora, Adilson, para dar liberdade para Casares, Robinho e Fred. Perfeito. Então, de fato, se você for pensar que o melhor momento tinha os 3 juntos, dá para jogar os 3 desde que você ocupe o meio campo, preenchendo mais e marcando do meio para trás. Mas o que o Roger queria e o Micali também quer é um time que comece a tomar conta do jogo, marcando lá na frente. E desse jeito não jogam Fred e Robinho. É engraçado, prestando atenção aqui na análise do PVC, ele só falou de nomes de figuras importantes na frente e a dificuldade de encaixar essas peças. Ano passado tinha o Prato, né? Tinha Robinho, tinha Fred, tinha o Prato. O Robinho fez uma excelente temporada, mas o Fred e o Prato vinham alternando, né? Um jogo Fred, outro jogo Prato, para as coisas funcionarem. Aí você faz um baita de um investimento e não consegue colocar os caras em campo. Vamos lá, vamos... Tem um outro time que tá vamos assim esperar. também, hein? Tem outro parecido, né? Não tem? Tem, tá, ó... Está muito próximo. O Calheiros está citando o todo-poderoso Palmeiras, o time alviverde, porque não vem numa fase muito boa. O ano do Palmeiras tem sido assim um verdadeiro mix de fortes emoções. O elenco alviverde foi recheado de contratações de peso, mas em meio a tudo isso aconteceram eliminações que não estavam ali no planejamento. O que de errado aconteceu no projeto do Palmeiras para esse ano? Você consegue responder? Vai lá na nossa hashtag BomDiaFox6. Crônica de um sonho despedaçado. Um time campeão brasileiro, ainda mais reforçado, com nomes de peso. Algo muito maior do que já havia sido em 2015. Quem não lembra da grana que o Alviverde investiu em Lucas Barrios? Ele chegou como um baita reforço para o ataque, vindo do Montpellier, da França. Ficou praticamente 1 ano e meio no clube. Disputou 45 jogos e marcou 14 vezes. Só que para o Palmeiras não era tudo aquilo. Barrios acabou se tornando a última opção para o setor e foi anunciado logo depois pelo Grêmio. No tricolor gaúcho, o atacante vai muito bem, obrigado. É peça fundamental no elenco de Renato Gaúcho. Enquanto isso, o Verdão seguia contratando. Chegaram Luan, Keno, Michel Bastos e, para o lugar de Barrios, um investimento ainda maior. Miguel Borra, 35 milhões de reais. Antes do colombiano, já tinha desembarcado no Allianz Parque o melhor jogador da Libertadores de 2016, Alejandro Guerra. Depois também teve a contratação badalada do volante Felipe Melo, que foi muito festejada pelos torcedores. Durante essas festas, eliminação do Paulistão contra a Ponte Preta. Saía o comandante Eduardo Batista e voltava o mago do título brasileiro, Cuca. A classificação na Libertadores chegou fácil, mas na Copa do Brasil, derrota para o Inter e classificação somente no gol qualificado. 3-0 no primeiro tempo em casa contra o Cruzeiro, que terminou em empate heróico e eliminação na partida de volta. Em meio a um novo fracasso, uma bomba explodiu na relação Felipe Melo e Cuca. Um áudio do volante vazou e a relação ficou definitivamente impossível. Com esse cara eu não trabalho. Esse cara é covarde, mau caráter, enfim. A partir do momento da noite de ontem, que teve um áudio esse, que o próprio Felipe já disse, não estava dentro da sua normalidade como pessoa, né? E que a gente entende que foi exagerado, desrespeitoso, primeiro com o nosso treinador. Todos vocês conhecem o Cuca. Mas o foco do Palmeiras era outro. Para nós, a gente tem que buscar esse equilíbrio de estar bem nos mata-matas e no Campeonato Brasileiro, mas é indiscutível que nós vamos priorizar a Libertadores. No caminho continental, derrota no Equador e queda nos pênaltis em casa, com o estádio lotado. Egídio Spal! A Mangueira terminou!
Certamente alguma coisa deu muito errado no projeto Alviverde em 2017. O Palmeiras joga pela Libertadores do ano que vem. O Palmeiras disputou 17 Libertadores, ganhou uma, perdeu 3 finais. O Palmeiras tem que estar o ano que vem na Libertadores de novo. Não sei se como quarto, terceiro, segundo ou primeiro, que ainda ninguém jogou a toalha, pode ser, mas ele tem que estar na Libertadores do ano que vem. Esse é o objetivo. No retorno, o Palmeiras ficou apenas no 1-1 com o Vasco. No último domingo, derrota em casa, 2-0 para a Chapecoense e distância cada vez maior para o líder Corinthians. O Palmeiras vai vivendo uma gangorra de emoções na temporada, de contratações empolgantes a eliminações inesperadas. O que deu errado? Quem é o culpado? O que esperar agora? Essas são algumas questões que até agora continuam sem respostas. Você tem alguma resposta, PVC? A tudo isso? A gente já deu um monte de... A gente está conversando sobre isso hoje. A gente está tentando responder, né? Eu acho que tem muito a ver com o planejamento que foi de montagem de um elenco que era pela repercussão para trabalhar com um técnico que trabalharia com aquele elenco. E depois, quando o Cuca volta com um pensamento de futebol que é antagônico. Então, o Maurício Gagliotti falou isso. Quando eu trouxe o técnico de volta pensando de outra maneira, eu perdi o semestre. Aí, tinha uma falta de tempo para treinar para esse novo estilo, perdeu o ano. E perdeu o ano. Você pode ficar discutindo qual é a palavra a ser empregada, se é fracasso, se é outra palavra, mas o Palmeiras não cumpriu nenhum dos objetivos que determinou em janeiro. Então, é um ano perdido. Não significa por isso que tem que fazer demissão de todo mundo. Não acho que tem que demitir ninguém. Tem que trabalhar para no ano que vem objetivos cumpridos. A imagem de quando o Borja chega no aeroporto é muito boa nesse aspecto. Para lembrar que mesmo a diretoria, a torcida que fez manifesto pedindo a saída do diretor de futebol, em janeiro estava indo para o aeroporto comemorar a contratação. A mesma torcida que hoje pede para o Cuca ir embora foi a torcida que pediu para o Eduardo Batista ir embora e para trazer um Cuca de volta. E a mesma torcida que gritou o nome do Cuca quando o Eduardo Batista estava lá e que gritava Felipe Melo, Felipe Melo, Felipe Melo. Né? Agora, aproveitar que você falou do Borja. Na provável escalação do Palmeiras para esse final de semana diante do São Paulo, Borja deve ser o homem-gol lá na frente. Só que, o PVC, provável, né? Nós vimos aqui na matéria. De 13 jogos no ano, ele fez 3 gols apenas. Ele não balança a rede há 9 jogos. Eu te pergunto, é jogo para o Borja estar lá na frente? O que está acontecendo com o Borja? Que é uma outra grande interrogação nesse elenco do Palmeiras. Eu não acho que ele vai começar com o Borja, não. Acha que não? Eu acho que não. Eu acho que o time que ele vai colocar em campo no domingo é o time que ele treinou com portas fechadas na quarta-feira. Ou seja, é o time que a gente não viu. A minha impressão é que o time pode ser Praz, Jean, Edu Dracena, Luan, Michel Bastos, Thiago Santos, Moisés Guerra, Roger Guedes, Daverson e Keno. E o Egídio segue pagando a conta da Libertadores. É minha impressão, não tem como ter certeza disso. Ontem no treino, quando foi aberto, o Borja estava trabalhando, deu a impressão de que ele pode começar com o Borja. Mas muitas vezes o Cuca jogou a isca pra gente fisgar e achar uma coisa que depois não se confirma. Então, vou esperar o time do domingo. Até porque pelos números que eu coloquei aqui, dificulta ainda mais ele ser titular. Claro. E assim, por outro lado, o Cuca tem uma dívida com o Borja. Quando o Cuca chegou, ele disse que daria 90 minutos para o Borja. E ele só deu 90 minutos para o Borja na estreia dele contra o Vasco, naqueles 4-0 em que o Borja marcou 2 gols. O PVC, a gente falava muito no início do programa aqui que são 2 equipes distantes na tabela, Palmeiras e São Paulo nesse momento, né? Mas que vivem situações bem parecidas no que diz respeito à pressão, momento de pressão. Quem é que, na sua ótica aí, entra, ignorando ali, zona de rebaixamento G6, mas uma derrota vai estancar dias complicados, né? Para qualquer um. Quem é que, nesse aspecto, entra mais pressionado no Clássico? O São Paulo entra mais pressionado por causa da zona de rebaixamento. O Palmeiras, São Paulo mais pressionado por isso. O São Paulo pode ficar, ao contraponto do que eu falei agora há pouco,
o Vasco pode entrar na zona de rebaixamento se o São Paulo ganhar e o Vasco perder, mas se o Vasco vencer e o São Paulo perder, o São Paulo pode ficar até 5 pontos atrás. Então a pressão é no São Paulo. É claro que o prejuízo é maior do São Paulo, mas eu te pergunto isso porque você imagina, a gente fazendo a leitura de derrota do Palmeiras, o São Paulo tem grande chance de deixar o Z4, vencendo um grande rival, né? E vindo de uma situação bem mais crítica no Campeonato Brasileiro. Você imagina jogando em casa o Palmeiras, perdendo para o São Paulo no Z4, olha, vai ser uma consequência importante também. Tem uma crise. Se o Palmeiras perder, vai ter uma crise grande. Sim. Só que você perguntou quem tem mais pressão. Mais pressão para mim é o São Paulo. Pela zona de rebaixamento. Não Perfeito, tá PVC, fácil a não tá vida pra fácil, ninguém. não. Perfeito pra gente que, né, estamos aqui sentadinho, olhando de longe. Segunda-feira estaremos aqui a crise. repercutindo esse grande clássico, né? Pois é. PVC, chegamos ao fim.